Galera, e hoje tem Corinthians e Cruzeiro pelo Brasileirão, 8 horas da noite. Galera, já comenta aqui abaixo o seu palpite para esse jogo. Eu acho que vai ser 1 a 0 para o Corinthians. Bora ver aqui tudo sobre esse jogão, escalação e tudo mais. Eu já quero que você deixe aqui nos comentários também o que vocês estão achando da temporada do Corinthians. Vamos terminar o ano com o título? Comenta aqui abaixo. Agora, sem mais enrolações, bora ver tudo sobre esse jogão que vai acontecer hoje à noite. Bora pro vídeo, galera. Voltamos com o Globo Esporte e hoje tem Coringão no Brasileiro jogando lá no Mineirão contra a Raposa. O Cruzeiro que tá ali meio em crise, então, né? Repetir aqui pra vocês, 8 horas da noite no Premiere. Já estamos com o Júlia Dotto lá no Mineirão, do lado de dentro. É sempre muito bom estar dentro dos estádios, né, Júlia? Traga as informações do Coringão pra gente. Boa tarde. Coisa linda, Fred. Boa tarde, amigos. É isso, belo estádio do Mineirão já está pronto para esse jogo de hoje à noite. Estádio onde o Corinthians foi muito feliz no final da temporada passada. A equipe venceu o Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil, conquistou aí, encaminhou a vaga para a final e conquistou o tetracampeonato. E agora, nesse reencontro, a equipe do Dorival Júnior chega também num momento positivo. São 4 jogos sem perder, 3 vitórias, 1 empate que levou às penalidades e a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. Agora tem uma questão, muitos jogos, esse vai ser o 3º jogo do Corinthians em 6 dias e essa alta minutagem dos jogadores vem cobrando um preço. O Corinthians já tem 4 jogadores nesse momento no departamento médico que desfalcam o time hoje, o caso do Caio César, Yuri Alberto, Matheus Pereira e Hugo, além também do Zacarias Labiat, que está fazendo condicionamento físico, ainda não pode estrear. E o Dorival Júnior hoje, para evitar novas lesões, deve ir a campo com uma escalação mista, deve poupar alguns dos seus principais jogadores da titularidade, caso de Memphis Depay, de Matheus Bidu, Gustavo Henrique. Vale lembrar que o Corinthians, em 13 jogos até aqui, não conseguiu repetir a escalação nenhuma vez, o que tem um lado positivo, porque a maioria dos jogadores estão com mais ritmo de jogo. O que a gente tem certeza é que será Hugo Souza e mais 10 jogadores. Isso porque o técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, vai estar por aqui para acompanhar os selecionáveis. Fred. Boa. E, Júlia, eu vou até pedir pra espelhar a tela do celular aqui. Eu fui rolando aqui, eu falei, mano, em que posição que tá o Cruzeiro? Fui descendo, nada do Cruzeiro. O Cruzeiro tá em último, é o 20º colocado do Campeonato Brasileiro e vai ter esse reencontro, né, Júlia, entre o Corinthians e o Tite. A coisa tá feia pro professor Adenor aí, né? Exatamente, Fred. Vai ter Tite, Cássio e Fagner também, né? Mas, de fato, a coisa não tá boa pro lado do Tite, o treinador que já vem sendo bastante vaiado pelos torcedores do Cruzeiro, porque não teve um bom início de temporada. No campeonato estadual, conseguiu se recuperar a partir da chegada dos titulares, agora encaminhou a classificação para a final da competição estadual também, mas no campeonato brasileiro é isso, são 2 derrotas e 1 empate, portanto, hoje o Tite deve vir para cima com a equipe do Cruzeiro contra o Corinthians. Inclusive, ele foi perguntado em uma entrevista sobre a relação dele com o Corinthians. Ele disse, basicamente, que ele quer construir a história dele no Cruzeiro. Essa é a resposta. O retrospecto dele contra o Corinthians são 8 vitórias para o Tite, 5 derrotas, 2 empates. E desde que ele deixou a seleção brasileira, em 2024, ele, enquanto comandava o Flamengo, teve 2 confrontos contra o Corinthians, 1 vitória e 1 derrota para cada lado. Fred, vamos ver como vai ser hoje à noite. Fechado, obrigado, Júlia. Vários elementos nesse jogo aí, inclusive o ano tá puxado pro Corinthians, como a Júlia citou ali, né? E o jogador de linha que mais disputou partidas foi o Matheus Bidu. Foram 12 só nesses 2 primeiros meses. A gente preparou uma matéria para falar sobre isso. Se liga aí. O Dorival só usa boné em dia de treino. E ele tem usado menos boné do que gostaria. Não me lembro de termos uma semana em aberto. Só na pré-temporada o Corinthians teve uma semana em aberto para treinar, entre 3 e 10 de janeiro. Depois da estreia no Paulistão, uma atividade como essa aqui tem sido comemorada pelo Dorival. 2026 realmente começou intenso para os corintianos. Até agora já foram 13 jogos e 34 treinos nesse ano. Hoje à noite a conta vai aumentar. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro em Belo Horizonte pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, na média, o time tem entrado em campo a cada 4 dias. Para quem não entende o que é um desgaste, o Bidu está indo para a 7ª partida em sequência. O Matheus Bidu é o jogador de linha com mais minutos em campo pelo Corinthians em 2026. São 12 jogos, 1.054 minutos jogados, 1 gol e 1 assistência. Fevereiro nem acabou
E o cara já fez quase 25% do total de jogos dele em 2025. Que, por sinal, já foi o ano com mais partidas na carreira do lateral. E até quem chegou agora já entrou na maratona corintiana. Mesmo antes de ser apresentado, o volante Alan já tinha estreado e fez 4 jogos em 10 dias. Tem muitas competições, muitos jogos e vai ser assim até o final. E quando você está no Corinthians, você tem que estar preparado para disputar todas e buscar o título. O desgaste dos jogadores é analisado nos mínimos detalhes. Movimentação pelo campo, quilômetros percorridos, tudo para tentar vencer o cansaço. Que o diga o sorridente Matheus Bidu. Bora falar do Timão? A Esportes da Sorte vai continuar no Corinthians e por mais tempo e pagando mais. O contrato anterior era de 309 milhões de reais, assinado lá em 2024, com 103 milhões anuais, né? 309 milhões, o contrato total de 3 anos. Então você tinha 24, 25 e 26. O contrato que terminaria no final desse ano. Pois a Esportes da Sorte renovou e ampliou o seu contrato até 2029, pagando pelo menos 150 milhões de reais anuais. Então, naquela média de 100 milhões mais ou menos por ano, já aumentou cerca de 50 milhões de reais. É um grande acréscimo. Sendo que, por metas e bônus, esse valor pode chegar a 200 milhões de reais por ano. O que trata-se de um grande acréscimo. E também havia algumas concessões, né, como dentro do pacote daqueles 309 milhões, um valor destinado para uma grande contratação, que no caso é destinado ao contrato do Memphis, que tem um contrato encerrando agora na metade do ano. Se ele renovar, o acordo vai ser completamente diferente, né? Então aí o Corinthians vai ver se tem um aporte, se tem um patrocínio, se tem algum patrocinador que pode ajudar a bancar, mas esse contrato se encerra na metade do ano. Então, a partir de agora, esse contrato com a Esportes da Sorte ele é integral para que o Corinthians utilize da maneira que bem entender. E a gente está falando do segundo maior contrato de um patrocinador master no futebol brasileiro, ficando atrás apenas do Flamengo, que tem a Betano pagando 268 milhões de reais anuais ao Flamengo. O Corinthians pode chegar a 200 milhões, dependendo de metas estabelecidas. Então, que renovação importante. A gente sabe que o mercado inflacionou, a gente sabe que o futebol está inflacionado e o Corinthians, pela sua marca, pelo seu poder de marca, e numa relação construída de forma super positiva, né, nos últimos tempos, inclusive com conquistas. Isso marca muito, né, o patrocinador. Quando você ganha títulos, né, aquela camisa fica eternizada. Acho que o patrocinador entende também como uma via de mão dupla, como algo em que ela sai ganhando também. E isso sempre é importante numa relação comercial. Então, Esportes da Sorte continua no clube até 2029 e pagando mais, o que é muito importante. Eu queria falar com vocês das apresentações de Alan e Zacaria Labiad, né? Zacaria ou Zacaria ou Zacarias. É Zacaria, tá? Não tem S. E ele mesmo, questionado, se prontificou em dizer como se pronuncia o seu nome. A entrevista do Zacaria foi interessante porque o Corinthians não disponibilizou um tradutor. Então, o Vinícius Rodrigues, que era o assessor de imprensa, que é o assessor de imprensa, ele estava ali tentando esclarecer algumas perguntas que ele não entendia no português. A coletiva foi toda em português pelos repórteres. E uma outra pergunta ele traduziu para o Zacaria para que ele pudesse responder. Mas na esmagadora maioria das perguntas, ele entendeu o que as pessoas estavam dizendo. E ele até disse que poderia responder em português, mas ele disse que precisava pensar muito. E eu entendo. Você pode pensar, poxa, se o cara arranha o português, ele poderia ter, né, tentado falar português na coletiva de apresentação para ganhar o torcedor, para entender onde ele está chegando. Eu sei que é um pouco vira-lata isso, né? A gente meio que aceita o cara que chega aqui, o estrangeiro, e fala no seu idioma, e quando a gente vai para outro país, a gente se esforça para falar a língua deles. Eu entendo quem pensa assim, mas eu também preciso entender que talvez ou provavelmente tenha sido mais confortável para ele nessa primeira manifestação ele falar dessa maneira, porque sempre tem aquela coisa, né? Daqui a pouco os caras não me entenderam muito bem, o cara
tá nervoso, é o primeiro dia, embora ele seja um jogador experiente, nunca é fácil, é um país que ele nunca jogou. Enfim, eu entendo nesse primeiro momento ele falar o inglês, que nem é a sua língua mãe, né? Ele é holandês de nascimento, naturalizado marroquino. Mas o inglês é universal, né? Provavelmente é onde ele se comunica e se comunicou na maior parte dos seus clubes. Mas ele jogou em Portugal também, no Sporting. Então, ele entende o português. E era interessante porque não tinha um ponto, não tinha um tradutor simultâneo e as perguntas eram feitas, ele entendia e depois respondia no inglês. Vi muita crítica do torcedor do Corinthians, e com razão, justificada, de não disponibilizar um tradutor ou uma legenda que fosse para que o torcedor do Corinthians tivesse acesso ao que ele está dizendo. Então cabe a nós, né, jornalistas, trazer aquilo que ele disse. Não sei se você acompanhou em alguma página, né, a tradução ou em alguma matéria de TV, mas estou aqui para depurar tudo aquilo que eu ouvi da entrevista coletiva do Zaccaria para trazer para vocês. Primeiro, falou da relação com o Memphis, que eles jogaram lá no PSV. Ele jogou com Cássio Ramos no PSV. E isso me chamou a atenção, eu não sabia dessa informação. 2 anos, e ele disse que o Cássio foi muito legal, ele era muito novo, né? Ele tinha 16 anos, na base ainda do PSV, e ele jogou com o Cássio lá, e que o Cássio foi um cara super importante, né? Talvez ali tenha começado a relação dele com o Brasil, o futebol brasileiro, e com o Corinthians, vejam só. Justamente Cássio Ramos foi seu parceiro no PSV. E aí ele falou, né, que o Corinthians, né, sempre foi um clube que chamou atenção, que o Memphis, quando conversou com ele, né, falou para ele que ele tinha condições de reforçar o time, que ele poderia ajudar, que ele poderia contribuir, falou muito bem, obviamente, do clube, e ele, como um agente livre, né, escutou a proposta, se interessou e cá está. Falou diversas vezes, né, durante a entrevista sobre a passagem dele pelo futebol. No Sporting ele jogou com o Carrilho. Então, ele tem já um meio caminho andado, né? Ele tem contato com algumas figuras do elenco. Diz que já conversou com o Dorival, que o Dorival, né, foi muito receptivo, que ele está há 2 semanas treinando e que desde sempre se sentiu muito acolhido. E sobre a condição física, ele entende que é uma preocupação, ele não joga desde o ano passado, então ele está há 2 semanas trabalhando fisicamente para estar a pleno, e que a tendência, né, a expectativa é que na semana que vem ele já esteja à disposição. Sobre a posição dele dentro de campo, teoricamente ele é um meio-campista, mas eu até já fiz um vídeo aqui para vocês dizendo que ele joga às vezes colado no 9, às vezes atrás do centroavante, às vezes como um segundo atacante. E ele falou que ele pode jogar de 5 a 6 posições do meio para frente. O jogador europeu, essencialmente, ele tem mais versatilidade desde sempre, né? Desde a base. Então ele pode jogar de meia, ele pode jogar um meia avançado, ele pode jogar de ponta, ele pode jogar de segundo atacante, ponta de lança, até de 9, se for o caso. Ele tem características ofensivas e quer ajudar muito com gols e assistências. Deixa eu tentar lembrar o que mais de interessante assim ele falou. Relação com o Brasil, né, que ele jogou amistosos ainda pelo PSV contra Bahia e Fortaleza no Nordeste, isso lá em 2010, 2011, pelo que eu entendi. E que foi o primeiro contato que ele teve, né? Aí muita gente falou, tá, mas e a adaptação? Porque, pô, nos países que você jogou, né, aqui é um pouco mais quente e tal. Ele falou, não, na China peguei mais de 40 graus, então isso não é problema, isso não é problema para mim e tal. Cara, me pareceu assim, tá chegando, né? Tímido, evidentemente, né? Arriscou o português em algum momento ali, mas muito timidamente. Depois ele foi até provocado. Pô, fala em português, a gente não vai zoar de você, porque ele estava preocupado com isso. Aí ele foi falar, disse, eu preciso pensar demais, então prefiro responder em inglês e tal. Aí ele foi embora e falou um obrigado, né? E aí ele estava saindo, voltou e meteu um vai Corinthians no microfone. Provavelmente, aí é uma suspeita orientado pelo Memphis, do tipo assim, chega lá e mete um vai Corinthians que você já começa a ganhar a galera. Agora a gente vai ter que ver em campo, né, pessoal? O Zaccaria Labiat tem uma carreira em clubes da Europa, estava na China no passado, né, mas um cara que rodou bastante. No Utrecht, por exemplo, da Holanda também, que foi outro clube que ele passou. E agora está tendo uma experiência no futebol brasileiro aos 32 para 33 anos. Como eu disse, tem características físicas
e valências ofensivas importantes. Tem a indicação do Memphis, mas ele conversou com muita gente no clube antes de acertar e tudo mais. Então vamos aguardar. Isso foi o resumo, tá, gente? Bem resumo. Ele falou, sei lá, uma meia hora atendendo os jornalistas, mas foi o de mais interessante teve na entrevista dele. E depois veio o Alan. E o Alan também teve coisas interessantes. O Alan, por exemplo, já estreou pelo Corinthians, já bateu pênalti contra a Portuguesa, já mostrou o seu futebol, que é muito bom, gosto muito do Alan. Até na coletiva foi lembrado, né, a dupla que ele teve com o Jair no Galo, que realmente foi espetacular. O Jair de primeiro, ele de segundo homem. Um jogador com uma saída de bola fantástica, assim, muita qualidade técnica. Se ele poderia repetir isso com o Ranieri ou com outro parceiro no Corinthians, ele disse que sim, né? Porque muita gente imaginou que ele pudesse jogar de primeiro homem, mas quando está o Ranieri, ele acaba fazendo essa função de segundo e ele faz muito bem, e o Dorival entende que ele pode fazer essa função. Mas o Alan, ele digamos assim, ele sintetizou a sua entrevista falando da vontade de estar no Corinthians. Achei isso muito interessante. Não é a primeira vez, né? A gente fala isso de vários jogadores, o Alex Santana, o Gabriel Paulista, caras que, o Mateuzinho, caras que tinham um sonho de jogar no Corinthians. Por vezes até de outros estados ou de outras regiões, mas os caras... É aquela coisa, né? O Danilo fala muito sobre isso, né? O Zidanilo. Cara, você tem que ter uma experiência completa como jogador de futebol. Para você ter essa experiência, você tem que passar pelo Corinthians. Porque é diferente a relação com a torcida, pisar no estádio, a cobrança da imprensa. Parece que você vira adulto mesmo quando você joga no Corinthians. E o Alan mostrou isso o tempo inteiro na sua entrevista. Só que o Alan, cara, ele é base do Inter, ele estava no Flamengo, ele foi campeão no Galo, e aí você pensa... Onde está a relação com o Corinthians? E aí tem uma resposta dele que é, assim, dotada de um grande mistério. Porque os caras perguntam, de onde vem esse amor pelo Corinthians? E ele fala exatamente o seguinte, eu gostaria de ser mais claro sobre isso, mas como eu estou emprestado e eu não sei o que pode acontecer, eu vou torcer para que eu fique. Desejo muito que o Corinthians me adquira, me compre, e para isso eu preciso demonstrar dentro de campo. Aí eu vou poder te responder de onde vem esse meu amor pelo Corinthians. Deixou no ar, assim. Galera, se prepara que hoje tem jogão, hein? Corinthians vai encarar o Cruzeiro fora de casa. E é um jogo muito complicado, porque o Corinthians vai com time misto, isso mesmo. O Corinthians está palpando para a semifinal contra o Novo Horizontino e deve ter algumas mudanças, como a entrada do Matheus... a saída do Matheus Bidu para a entrada do Anrileri. O Gustavo Henrique eu acho que vai ser poupado para a entrada do Tchoca. Eu acho que o Mateuzinho também vai ser desfalque, né? Para a entrada do Pedro Milans, para não estourar de lesão. E no ataque eu acho que ali vai ter mudanças também. Eu acredito que o Carrilho vai entrar na vaga do André. E eu acho também que o Bidon deve jogar esse jogo, porque tá voltando de lesão, né? Então ele vai ganhar alguns minutos. Mas eu acho que o time vai ser praticamente misto. Eu vi uma provável escalação e que tinha o Charles, né, na equipe titular. Ele ou o Alan, não sei quem vai ser, mas vai ser um time totalmente modificado. Eu já quero saber de vocês aqui qual o palpite para esse jogo. Eu acredito que vai ser muito complicado. Tá com cara de um empate aí de 0-0, mas eu tô achando que tem chance do Corinthians ganhar. Eu acho que o Corinthians pode vencer aí no Mineirão, né? Venceu a última vez que jogou lá, 1-0 na semifinal da Copa do Brasil. Então, eu acho que dá para ganhar de boa. O Cruzeiro vem num momento muito conturbado com o Tite, né? Então, eu acho que vale a pena aí. E se alguém for apostar, pode botar na vitória do Corinthians, viu? Porque eu acho que dá para ganhar. Se o Cruzeiro fosse aquele do ano passado, eu diria que era meio difícil com o Léo Jardim. Mas com o Tite tá muito complicado, né, cara? Vamos ver como é que vai dar certo aí, ou se vai dar ruim, como é que vai ser. Eu acho que o Cruzeiro, ele vem com o time praticamente titular, né? Eu acho que o jogo contra o Pouso Alegre, pelo Mineirão, deixa eu ver quanto que vai ser. Vai ser sábado também. Mas eles ganhou o primeiro jogo de 2-1. Pode ser que vá com time misto também, né? Bora ver como é que vai ser essa parada aí. Comenta aí qual o palpite pra vocês. Agora eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, galera.